Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano Goldacker e é uma satisfação encontrar vocês aqui novamente para a gente falar hoje sobre boas práticas que podem fazer a diferença no nosso dia a dia. Mas eu quero começar a conversa de hoje falando sobre algo que aconteceu comigo hoje mesmo. Hoje de manhã eu acordei e eu pensei assim, hoje vai ser um dia daqueles. Não porque o dia seria ruim, longe disso, mas é porque tinha muita coisa para ser feita hoje. Muita reunião, deslocamento até uma outra cidade, trânsito para pegar, horários apertados a cumprir, enfim, para que tudo resultasse agora, nesse momento que a gente está se encontrando agora, para que tudo desse certo e que nós conseguíssemos conversar agora nesse horário conforme planejado. E aí eu comecei a pensar justamente no tema da nossa conversa de hoje, né? As boas práticas para o dia a dia. E eu sempre digo que conforme a gente acorda de manhã e conforme a gente pensa as primeiras coisas que tem de manhã e as nossas primeiras afirmações, inclusive, assim será o nosso dia. E aí logo quando eu pensei assim, hoje vai ser um dia daqueles, não no sentido de reclamar, mas assim, já olhando para frente e tomando fôlego, né, para encarar tudo que vem. Aí eu pensei, caramba, eu estou fazendo justamente aquilo que eu não deveria fazer e eu estou começando a dizer que o dia vai ser puxado. Realmente ele foi, está sendo, mas muito gratificante também. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, as boas práticas que podem fazer a diferença no nosso dia a dia. Eu quero também começar contando uma história que eu tive a oportunidade de ouvir em primeira mão de uma pessoa que eu gosto muito, um gestor de uma empresa. E um dia a gente estava falando sobre justamente isso, sobre o nosso dia a dia, por que às vezes o nosso dia, um dia é muito positivo e outro dia é mais difícil, qual é a regra que determina isso? Então ele comentou que ele sempre tem dias atribulados, que ele tem a sensação de que já começou o dia atrasado, de que já começou o dia na correria. Aliás, vou fazer aqui um parênteses, até falei ontem com uma outra pessoa e disse para ela o seguinte, se eu ganhasse R$10, cada vez que eu ouço a palavra correria, eu não sei se eu ficaria rico, mas assim, daria para acumular uma boa grana. O verbete do dia, palavra do ano, correria. Enfim, então ele comentava comigo que parece que tinha essa sensação de que o dia estava todo atropelado. E eu fiz uma pergunta para ele, por quê? Como é que tu começas o teu dia? Tu faz algum planejamento para o seu dia? E quando eu falei a palavra planejamento, parece que eu dei um choque nele, parece que foi algo assim, sabe, quando a pessoa tem medo de uma coisa, ele assim, eu não planejo meu dia, eu deixo as coisas acontecerem, eu chego na empresa, vejo, enfim, como está e assim a gente vai tocando as coisas, ou seja, aquela sensação de bombeiro, sempre apagando incêndio. E aí, confesso para vocês que essa foi uma inspiração para escrever esse material que a gente vai falar hoje. A gente começou a desenrolar um pouco esse novelo falando sobre hábitos saudáveis que a gente precisa adotar. Não tem nada que eu vá falar aqui que seja novidade. Novidade no sentido que você já tenha ouvido. Mas para ele foi novidade porque, além dele já ter ouvido, ele tentou praticar, mas confessou que desistiu logo. Que tem coisas que eram muito difíceis para ele. Então vamos lá, vamos ver se de repente isso é tão difícil assim. E se isso é tão impossível de colocar na prática no nosso dia a dia. E desde já eu digo para você que faz toda a diferença, ajuda bastante. Como é que a gente cria hábitos saudáveis? Como é que a gente muda determinados padrões ou muda a nossa rotina? Como é que a gente abandona um padrão talvez até nocivo ou negativo de viver e adota padrões novos? Então eu costumo dizer duas coisas. Crie os hábitos saudáveis e coloque a tua vida nos eixos. Coloque a tua vida sob controle. Porque quando a gente deixa as coisas sem planejamento, sem esse controle, a gente deixa tudo à deriva. A gente deixa as coisas na mão dos outros. Seja dos outros, eu digo, das outras pessoas, da tua família, das pessoas com quem você trabalha, qualquer pessoa com quem você tenha contato. A sensação é que você não tem o controle de nada e parece um navio meio que desgovernado tentando passar pelo dia. Chega no final do dia, dá aquela sensação de que a gente trabalhou muito, mas não fez nada. Então, quais seriam essas dicas para que a gente observe bem o que pode melhorar no nosso dia a dia? Uma coisa muito básica que muita gente não repara tem a ver com o relógio biológico, e essa é a primeira dica. O que é o relógio biológico?
é aquele horário, né? aquela forma que o nosso corpo tem de nos avisar que é hora de tal coisa acontecer. É hora de comer, é hora do sono, é hora de ir no banheiro. O relógio biológico não é necessariamente um relógio de ponteiros, um relógio digital. A gente sente fome, quando a gente sente fome e a gente quer dormir, e quando o corpo diz que quer dormir, a gente precisa dormir ou descansar. E muitas vezes a gente ignora o nosso relógio biológico. Tem pessoas que são mais noturnas. Você já deve ter ouvido falar que tem pessoas que afirmam que produzem mais do final da tarde para o começo da noite. Tem pessoas que não gostam de acordar cedo e, sobretudo, começar a trabalhar cedo, né? Que não rendem de manhã cedo. Muitas pessoas afirmam isso. Eu até acredito que seja verdade, muito embora tenha também uma questão de adaptação, um hábito, que a gente deveria dar uma ajudinha para que isso aconteça. Mas vamos lá, vamos supor que você seja uma daquelas pessoas que não gosta de acordar cedo e que rende mais no período vespertino ou noturno. Mas o teu horário de trabalho é aquele tradicional 7h30, 5h30, 8 horas às 5h30, enfim, você tem que estar cedo na tua empresa, tem que estar cedo no escritório. Então eu recomendo o seguinte, se for possível, organize o seu dia para que as atividades mais tranquilas, mais amenas, sejam feitas nas primeiras horas do dia. E eu confesso que eu entro um pouco nessa estatística de que não gosto de acordar muito cedo e, sobretudo, de começar o trabalho tão cedo, sobretudo com coisas tão densas. Então, o que eu faço? Eu deixo as coisas mais amenas, aquelas que são menos impactantes ou estressantes, para fazer no começo da manhã. Às vezes tem a ver com leitura de um e-mail, dar um ok em determinadas mensagens, dar uma resposta para alguém, coisas que talvez não exijam muito ainda da tua decisão, do teu raciocínio forte, porque talvez você não esteja no teu melhor momento de fazer isso. Então repare o teu relógio biológico. Se de repente você de manhã cedo não está tão apto ou tão disposto a fazer coisas já muito densas, muito fortes, se for possível, respeite isso e vá começando aos poucos, como numa corrida. Comece lentamente, comece no trotezinho para depois começar a fazer a corrida de uma forma um pouco mais forte. E tem uma coisa que funciona muito, que são as listas. Lista mesmo, listar coisas, escrever aquilo que você precisa fazer. É diferente de uma agenda, que nós vamos falar um pouco depois. Fazer listas é usar um bloquinho, usar papéis, post-its, enfim, pequenos papéis, lembretes de coisas que você tem que fazer. Tenho que ligar para uma pessoa, tenho que escrever tal e-mail, tenho que mandar tal proposta, tenho que marcar uma reunião com alguém. São pequenas mensagens, pequenas ações que a gente facilmente esquece. Já reparou que a gente lembra delas nos momentos mais inapropriados? Eu confesso a vocês que às vezes eu estou dirigindo e eu me lembro que eu tenho que ligar para alguém, que eu tenho que escrever um e-mail, que eu tenho que dar uma resposta a tal situação. Mas você está dirigindo, né? Tudo que você pode fazer naquele momento é dirigir e se concentrar no trânsito. Ou quando você está tomando banho, né? É impossível você fazer qualquer outra coisa ali naquele momento, a não ser cuidar da tua própria higiene. Não dá para escrever e-mail ou responder qualquer coisa naquele momento. E parece que por um capricho do destino, quando a gente termina de dirigir, chega no destino, quando a gente termina o banho, quando a gente está pronto para fazer aquela atividade, a gente se esquece. Aquilo some da nossa memória. Estranho, né? Então eu recomendo o seguinte, nessas horas ou nas horas imediatamente subsequentes, ou quando você lembrar de algo que você deve fazer, mas que talvez não vá fazer naquele momento, escreva. Faça listas das pequenas pendências para que nada fique para o outro dia, sobretudo aquelas coisas pequenas que são facilmente resolvíveis. Essa é uma situação. E ainda sobre o nosso relógio biológico, observe bem o que eu chamo de fuso horário do final de semana. Por incrível que pareça, tem pessoas que têm um fuso horário completamente diferente no final de semana. Se durante a semana elas acordam às 6 horas da manhã, elas vão no sábado dormir até meio-dia. É justo, afinal de contas, né? É a nossa folga, né? Vão dormir até meio-dia no domingo e assim elas pulam o café da manhã, não almoçam direito ou almoçam muito tarde, comem de forma completamente diferente daquilo que é habitual durante a semana, e isso acaba tendo um prejuízo para a semana subsequente, porque o nosso corpo ele passa a se adaptar a uma situação, ele leva um choque, né, de uma realidade diferente dos dias do final de semana, e aí daqui a pouco ele volta, né, ele é levado a voltar de novo naqueles eixos.
Então não estou querendo aqui dizer que você deve acordar também no sábado e no domingo às 6 horas da manhã só para tomar café. Mas de repente tenha o hábito de acordar um pouco mais cedo ou de ter etapas distintas no teu dia para que você não tenha um fuso de final de semana completamente exagerado, para que o teu corpo não sofra esses impactos e você não chegue na segunda-feira com aquela sensação de que está quase morrendo, de que precisa logo outro final de semana para descansar. Dá aquela impressão que na segunda-feira a gente não está em mínimas condições de trabalhar. Dê uma reparada nisso. E aí quando chega o dia do trabalho, seja a segunda, a quarta ou a sexta-feira, a forma como será o nosso dia depende muito de como a gente vai fazer as nossas primeiras ações do dia. E aí tem muita gente que se atrapalha inclusive na questão do horário. E tem uma conta que às vezes eu faço até com as pessoas com quem eu trabalho, que é aquela continha de que hora acordar em função da hora que você precisa começar a trabalhar. Parece uma coisa muito simples, parece muito idiota, mas às vezes a gente não se dá conta disso. Então, eu gosto, se eu tenho um determinado horário para começar a trabalhar ou para uma primeira reunião no dia, eu gosto de chegar pelo menos 10 minutos antes. Então eu começo a fazer as minhas contas de trás para frente. Então vamos supor que você comece a trabalhar 8 horas da manhã e de repente você precisa de 30 minutos, assim com uma certa folga, eu preciso de 30 minutos para chegar até o trabalho. E antes desse sair de casa, antes desse 30 minutos de deslocamento, você precisa de mais ou menos, 30 ou 40 minutos para acordar bem, para tomar um banho, tomar um café, enfim, fazer todas as suas atividades matinais sem pressa, sem correria. Vamos supor que tu goste também daquele soneca do despertador de manhã cedo, então coloque isso na conta e de repente você vai descobrir que para começar a trabalhar às 8 horas da manhã, você precisa acordar por volta das 6h30 ou 6h40. É uma continha mesmo. E eu garanto para você que se você acordar 10 ou 15 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo, mas fazer as coisas com calma, sem atropelos, vai fazer com que você chegue no trabalho e tenha um dia mais produtivo e tenha uma sensação menor de cansaço. Por incrível que pareça, mesmo que você durma alguns minutos a menos, mas comece o dia de uma forma mais ordenada, a impressão que dá é que o teu dia rende mais e você chega ao final dele menos cansado. É um puro efeito psicológico, talvez, podem dizer, aquela sensação de que o dia está acontecendo de uma forma bem fluida, bem tranquila. Isso tudo depende de como a gente começa o dia. Então essa logística matinal tem a ver com o que a gente faz de manhã, o café que a gente toma, a alimentação que a gente tem, a forma que a gente vai para o trabalho, a forma que a gente chega no trabalho, a positividade com a qual a gente chega no trabalho, tem tudo a ver com isso. Então esse start, esse pontapé inicial da nossa manhã é bem importante, bem interessante. E assim, tem uma coisa muito bacana que por incrível que pareça, as pessoas às vezes pulam, que é o almoço. Hoje mesmo eu estive numa reunião e a pessoa disse assim, hoje eu nem almocei, estava comendo um pacote de bolacha recheada. Nem almocei, estava almoçando bolacha recheada pelas 2 horas da tarde. Bom, tudo bem, cada um com a sua dieta, cada um com a sua alimentação. Mas eu sempre digo o seguinte, às vezes isso acontece, às vezes a gente pula a hora do almoço por uma determinada eventualidade, mas isso não pode virar um hábito. Isso é muito ruim para a saúde, não vou nem falar das questões de colesterol, diabetes e tudo mais que está envolvido, mas isso é muito ruim para o nosso próprio hábito de trabalho. Se o nosso dia tem 8, 9 horas de trabalho, 10 horas de trabalho, enfim, é recomendável que a gente faça algumas pausas. O corpo entende que quando chega a hora do almoço, por exemplo, quem trabalha durante o dia, que aquela hora é destinada para uma pausa, que não é só para a alimentação. E quando eu digo para as pessoas que elas precisam almoçar, eu não me refiro somente a ingerir comida. Eu falo em dar uma pausa, comer, relaxar, nem que seja escutar uma música, olhar a internet, conversar com as pessoas, mas que ela tire aquele tempo para que o cérebro entenda que aquela é a hora do intervalo. E curiosamente, até eu estava ouvindo esses dias um podcast, ele se chama Boa Noite Internet, e o Cris Dias, que é o autor desse podcast, ele comentava sobre a época em que ele trabalhou no Facebook, no escritório aqui no Brasil, em São Paulo.
Ele comentou que uma pessoa que veio dos Estados Unidos para cá ficou abismada, né, que o pessoal aqui no Brasil almoçava. Mas ela falava do almoço no sentido de sair da estação de trabalho, da mesa, e se dirigir a um restaurante, a um refeitório, para comer. É porque nos Estados Unidos as pessoas comem na mesa, diante do computador, né? Fazem um lanche diante do computador. Ficou mais abismada ainda quando ela viu que as pessoas iam para o refeitório sem o computador. Ou seja, elas iam de fato para comer e conversar. E para nós é algo tão natural, às vezes tão simples e que remete às coisas mais básicas da vida, mas vejam só, a sociedade tão moderna, né, que a gente ouve, às vezes pula etapas importantes do nosso dia a dia. Então, almoce. Além de ingerir comida, tire um tempo para o almoço e para a conversa e para, enfim, né, relaxar de alguma forma. Eu gosto também de dizer que assim, a gente não deve deixar assuntos pendentes para o dia seguinte. Claro que tem atividades complexas que não se resolvem no mesmo dia e que tem coisas que vão demandar uma semana, 2 de trabalho. Tem coisas que você depende de outras pessoas, algumas respostas, um sim ou um não, mas é bom não deixar atividades pendentes. Nem que seja aquele e-mail que vai demorar para responder, dê uma lida no e-mail, saiba do que se trata, dê uma checada no teu dia a dia, se nada ficou, nada que deva ter uma resolução no dia de hoje, se nada disso ficou pendente. A questão não tem a ver só com resolver aquela pendência, mas sim de sair do seu trabalho e ir para casa ou para a sua atividade esportiva, enfim, né? Sair do seu trabalho com a sensação de que as coisas estão encaminhadas e na medida do possível está tudo resolvido. Deixar pendências gera um compromisso com o nosso cérebro que faz com que a gente saia fisicamente do trabalho, mas não sai psicologicamente do trabalho. Parece que o cérebro, a mente ainda ficam lá agarrados ao escritório. Então procure não deixar essas pendências. E assim, efetivamente, saia do trabalho. Na medida do possível, saia de corpo e alma. E engate uma outra atividade, se for o caso. Se você quiser ir para a academia, ir para um happy hour ou simplesmente ir para casa, mas gere esse compromisso, né, de efetivamente virar a página, de desligar o seu computador e de ir para casa e, enfim, fazer aquilo que as suas horas de lazer lhe dão o direito de fazer. Saia do trabalho efetivamente. Com o advento da internet, celular, tudo na palma da mão, fica fácil da gente ser invadido a qualquer hora por tudo quanto é tipo de trabalho. Eu estive recentemente em uma empresa em que alguns líderes estavam comentando que estavam dormindo muito mal. Aí eu perguntei o porquê, né? Dormindo mal, afinal de contas, por quê? Claro, pressão do trabalho, aquela história toda, mas no final, a raiz do problema tinha a ver com um negócio chamado WhatsApp, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente se comunicar, mas eles acabaram entrando numa vibe de mandar mensagem a toda hora. Então a pessoa estava 10 horas da noite em casa, lembrava de uma coisa, mandava o WhatsApp para o outro, e assim parece que eles estavam numa constante reunião gerencial virtual. E ela não tinha fim, eram mensagens a 1h da manhã, às 5 horas da manhã. Então vejam só, essa é uma prática que acaba sendo nociva para nós. E por fim, né, aquela velha e boa agenda que eu comentei há pouco, né? Faça uma agenda, tenha uma agenda, agende seus compromissos, não marque reuniões ou não convoque reuniões que não foram pré-agendadas. As pessoas não gostam de ser pegas de surpresa, a não ser que seja algo muito urgente, mas evite fazer isso. Também semeie essa ideia nas outras pessoas de que é bom marcar horário de começo e fim para as coisas, então dê horário de término para as reuniões também, defina pautas, defina temas, estabeleça esses objetivos, sobretudo tenha um controle do teu dia a dia, né? É você que tem que definir como o seu dia a dia vai ser. Eu sei que é tudo muito agora rápido, tudo muito superficial, mas é profundo na sua aplicação e são hábitos fáceis de colocar em prática, eu garanto para você. E a sua vida melhora significativamente na medida que você tiver essa disciplina, porque você também vai disciplinando as pessoas ao seu redor. Já reparou que quanto mais bagunçados nós somos, mais desorganizados somos? Parece que as pessoas ao nosso redor também são. Será que a gente não está atraindo isso também? Então vamos fazer o contrário, o efeito reverso. Vamos nós começarmos a nos organizar melhor o nosso dia para estimular as pessoas a organizar o seu dia também. Seremos mais produtivos, uma melhor qualidade de vida e também mais felizes. Eu quero te agradecer por ter acompanhado a gente até aqui.
Eu lembro que tem um material bem legal lá no nosso site, que estará disponível, né, muito em breve, que vai aprofundar mais esse tema. E assim como esse vídeo também estará disponível no nosso canal do YouTube muito em breve. Continue com a gente, acompanhe o nosso podcast, o Coach Tony Online, está bem legal, tem muita gente curtindo e acompanhando, e fica o convite para você escutar o nosso podcast pelo iTunes, pelo Spotify e também lá no site da Ponte ao Futuro. Obrigado, gente. Um grande abraço.